Oi pessoal, meu nome é Cristina Junqueira, eu sou cofundadora do Nubank. Estou de volta aqui na Exame para falar com vocês sobre negócios, tendências, tecnologia, tudo o que está acontecendo aí no mundo. E o papo hoje é sobre carreira, né? Como que a gente se reinventa na carreira, como que a gente consegue traçar objetivos, né? E conseguir realmente executar eles de uma maneira natural. Vamos lá? Então, a primeira pergunta aqui é: fui promovido, né? E agora? Estou me sentindo um pouco insegura aí na função nova. O que fazer? Como que a gente mantém a alta performance? E, gente, olha, eu tenho que dizer que esse é um desafio para todo mundo. Eu costumo dizer que é que nem videogame, né? A gente passa de fase, a hora que você acha que você está abafando ali naquela fase, acaba a fase, a gente vai para a próxima e fica mais difícil. E é isso mesmo. Então, eu acho que essa sensação, um pouco dessa insegurança é até positivo, né? Para obrigar a gente a realmente ser bem intencional, obrigar a gente a pensar, a refletir sobre o que a gente precisa fazer, né? Para garantir que a gente vai continuar avançando com sucesso. E isso não é assim só para quem foi promovido, né? Muitas vezes até você ficar na mesma função já também traz novos desafios e vai ficando cada vez mais difícil. Muita gente pergunta sobre o Nubank, né? Se agora que a gente já cresceu, a gente já tem um tamanho um pouco maior, né? Se tá mais fácil. E só vai ficando mais difícil, gente. Eu sinto dizer, né? Ainda mais no nosso ritmo de crescimento, com o Nubank que às vezes até dobra, né? De 6 em 6 meses em termos de número de funcionários, número de clientes. É como se o papel de cada um também crescesse. É como se, mesmo sem necessariamente ser promovida a pessoa, só fazer o que ela já fazia 6 meses atrás já se tornou muito mais difícil, muito mais complexo, muito maior, né? Então, de fato, sempre fica mais desafiador. E, gente, isso que é o legal da história, né? Por isso que é interessante, né? Essa é a boa notícia, porque a gente continua se desafiando, a gente continua aprendendo, e essa é a palavra-chave dessa história, é aprender, né? Eu acho que quando a gente se vê nessa situação, o interessante é, primeiro, entender quais são as habilidades que você precisa desenvolver para essa nova fase, né? Seja uma fase de maior crescimento, seja uma outra função, seja uma promoção. A primeira coisa é entender isso, e muitas vezes vale com uma conversa aí com o gestor, para entender quais são as expectativas desse papel. A gente tem que ter muita clareza do que é sucesso. Se tudo for muito bem, o que acontece, né? O que você vai ter sido capaz de fazer, e aí com isso entender que habilidade você precisa desenvolver. Depois disso é fazer aquela célebre autorreflexão, né? Entender, tá bom, se isso aqui é o que eu preciso fazer e essas são as habilidades que eu preciso para fazer isso, onde eu tô? Né? O que falta? Quais são os gaps que a gente chama, né? Quais são as lacunas que a gente precisa preencher? Às vezes pode ser um pouco difícil fazer esse diagnóstico, por isso que é super importante a gente ter o feedback das outras pessoas, né? A gente perguntar mesmo, o que você acha que eu faço bem? Onde você acredita que eu preciso melhorar? Para ter mais clareza, né? Mais assertividade nesses gaps e nesse diagnóstico que precisa ser feito. E aí, gente, o terceiro passo é pegar essa listinha, né, do que está faltando, priorizar, começar pelas mais importantes, e aí uma por uma, né? Então, assim, vale tudo ali, desde pedir ajuda para colegas que você acredita que façam aquilo bem, né? Que podem ter aqui algumas dicas. Vale ler livros, procurar podcasts, né? Materiais, conteúdo de pessoas que você sabe que fazem aquilo bem, né? Para você ter referências. E uma coisa que ajuda muito também é você contar com alguém no dia a dia no trabalho que vai te dar aquele toque, né? Falar assim, ó, se você precisa desenvolver, vamos supor, né? Para essa função você precisa desenvolver uma comunicação mais executiva, mais assertiva, mais concisa. Você ter alguém do seu lado, né? Que participa, que trabalha junto com você, prestando atenção e te dando feedback, falar, nessa reunião aqui, acho que você poderia ter sido mais conciso, para você ter essa associação direta, né? De onde você precisa melhorar, pode ser super poderoso. Esses 3 componentes, gente, é o que forma uma estratégia de desenvolvimento e são essenciais para você conseguir atingir os seus objetivos de carreira. É uma estratégia muito bacana que todo mundo deveria ter. A próxima pergunta aqui é: como que a gente se recupera de um ano difícil na carreira? Gente, já falei aqui algumas vezes na Exame, falo bastante nas minhas redes sociais, lá no meu Insta também, que assim, a gente faz parte de uma geração que vai viver muito e com qualidade. A gente vai viver até 90, 100 anos, o que significa que a gente vai ter carreiras muito longas e muitas vezes mais de uma carreira, né? Então, se você pensa que uma pessoa começa a trabalhar ali, sei lá, em torno dos 20 anos, e vai trabalhar, vai ter capacidade, né, mental, de saúde, de estar produtiva até os 80, a gente está falando aí de 50, 60 anos, né, de trabalho. Você acha que em 50, 60 anos não vai ter um ano difícil? Vão ter vários anos difíceis. Então, acho que o primeiro passo é entender que isso faz parte, né? Então, assim, se você for bem 90% do tempo, ainda vai ter vários anos, né, que de repente vão ser difíceis. Então, faz parte, né? Mas claro que é importante você entender o que aconteceu, né? Por que esse ano foi tão difícil, fazer um bom diagnóstico e focar menos em ficar remoendo o passado, mas muito em o que você pode fazer daqui para frente, né? O passado ele é dado, né? O futuro é que a gente constrói.
Então, o primeiro ponto é, de novo, encarar o que a gente não consegue controlar, que é o que já passou, né? Ter muita clareza sobre, mesmo em relação ao futuro, vão continuar tendo elementos que vão ser difíceis, mas a gente precisa ter a tranquilidade, a paz de espírito, né? De entender o que a gente controla e o que a gente não controla. E focar naquilo que a gente pode controlar. E para as coisas que são difíceis, gente, é exercitar a resiliência, exercitar a paciência. A gente fica muito mais forte com isso, né? Quando a gente passa por essa adversidade, desde que a gente capture os aprendizados. Então, a grande chave é isso, garantir que a gente aprendeu com o que foi difícil e focar no futuro que a gente pode fazer diferente. Muitas vezes, esses momentos de dificuldade trazem reflexões super importantes, né? Antes de eu fundar o Nubank, eu pedi demissão do trabalho que eu tinha, sem saber ainda o que eu ia fazer, mas justamente porque eu queria garantir que eu estava aprendendo o máximo sobre tudo, em relação a tudo que eu tinha passado e que eu conseguiria planejar de maneira bastante estratégica o meu próximo movimento. Não estou falando para ninguém pedir demissão, por favor, mas garantam que vocês estão tomando esse momento para fazer essa reflexão profunda, né? Para entender como que estrategicamente você quer continuar conduzindo a sua carreira, quais são os seus objetivos, né? E o que você consegue garantir que você está aprendendo desse ano que foi difícil. Então, é importante exercitar esse músculo. Tem mais uma pergunta aqui sobre como lidar com feedbacks negativos. Gente, feedback é um presente, né? Se uma pessoa ela não se importa com você, ela não vai se dar nem ao trabalho de te oferecer um feedback. Por isso que é tão importante a gente valorizar, né? No Nubank a gente tem uma cultura que valoriza bastante isso, a gente incentiva muito as pessoas a pedirem feedback, a darem feedback, né? Mas claro, como tudo na vida, tem, assim, muitas vezes tem de tudo ali, né? Vão ter feedbacks que não vão ser tão produtivos, mas em tudo que a gente recebe, a gente precisa entender o que faz sentido, o que a gente pode aproveitar daquilo, absorver, ouvir com atenção, entender o ponto de vista da outra pessoa, né? Definitivamente a coisa que a gente não pode fazer é ser reativo, né? Falar, não, você está errado, começar a defender. Acho que é importante ouvir. Muitas vezes pode até ser uma questão ali de percepção e não representar efetivamente a realidade, mas mesmo a percepção, muitas vezes a gente tem que atuar nelas e gerir essa percepção que às vezes pode estar negativa, né? Então, definitivamente tem muito que a gente possa aprender com feedback. Eu acho que o maior desfavor que alguém pode te fazer é não te falar como que você pode melhorar, se você está sendo percebido de uma maneira negativa. E, gente, não se enganem. Todo mundo recebe feedback negativo, todo mundo tem o que melhorar, todo mundo tem alguma coisa que não está fazendo bem, todo mundo, eu tenho, você tem, todo mundo no planeta. Então a gente partir dessa verdade, né, dessa realidade, torna esse processo muito mais fácil e menos doloroso. Tá bom, mas e aí? Como que a gente define objetivos de carreira para 2021, né? No Nubank a gente usa muito a metodologia dos OKRs, que a gente estabelece objetivos, né, e depois a gente estabelece algumas métricas que vão contar pra gente se a gente está chegando perto desse objetivo. Então, se a gente atingir esse objetivo, que métricas vão ter se movido de maneira significativa, né? Onde a gente vai ver uma diferença nos números. E isso é uma base que também pode ser utilizada para a construção de objetivos individuais. É muito menos produtivo a gente separar essa coisa do que é o objetivo do time, do negócio e do objetivo individual da pessoa, do desenvolvimento dela de carreira. Essas coisas muitas vezes estão intrinsecamente ligadas, né? Então, não tem como escapar de fazer esse exercício com o time, né? De fechar o olho e imaginar que esse ciclo, esse próximo ciclo que está se iniciando, seja de 6 meses, de 12 meses ou um trimestre, ele foi incrível, foi maravilhoso. O que aconteceu, né? Que métricas mudaram, o que a gente conseguiu conquistar, o que a gente conseguiu realizar. E aí, com isso, a gente consegue entender e falar, tá bom, então para realizar essas coisas aqui, para mover essas métricas aqui, eu vou precisar desenvolver essa e essa competência, essa e essa habilidade, eu preciso mexer no time dessa maneira, eu preciso melhorar esse aspecto aqui, eu vou precisar me comunicar melhor com esse outro time. Então, fica muito mais claro quais são os objetivos que, do ponto de vista do seu desenvolvimento, você vai precisar atingir para também atingir aqueles objetivos de negócio. Porque o melhor plano de carreira, gente, é entregar resultado. Todo mundo quer continuar dando mais responsabilidade, promovendo, reconhecendo as pessoas no time que estão dando resultado, que estão dando o seu melhor, que estão continuando a aprender, que estão desenvolvendo coisas novas. Então, eu não vejo como separar essas duas coisas. Mas claro que às vezes tem alguns objetivos específicos, né? Então, vamos supor que você tenha um trabalho, mas você também quer desenvolver uma nova habilidade que é um pouco ortogonal ao que você está fazendo. Você quer aprender a programar, ou você quer desenvolver uma nova língua. Aí é importante você também ter uma perspectiva mais de longo prazo, né? Porque não são coisas que acontecem do dia para a noite. E ter objetivos intermediários, né? Então, assim, se você quer fluência numa língua, legal, então seu objetivo pode ser, bom, então deixa eu fazer um primeiro diagnóstico de onde eu tô, se eu tenho já algum conhecimento prévio, quais são os próximos passos que eu preciso dar nessa língua e ter clareza desses objetivos para você garantir que você está caminhando e tendo progresso, né, na direção que você gostaria de ter. E aí, gente, assim, só ter o plano não adianta nada, né? Você pode escrever um plano lindo no papel, mas se você não tiver aquela disciplina,
aquele comprometimento para executar esse plano, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, esse é um pedaço super importante que muitas vezes as pessoas esquecem, né? Acho que é o principal ponto. Você precisa executar esse plano, né? E aí é que entra a disciplina, porque muitas pessoas falam assim, ai, nossa, não sei se eu tenho motivação. Gente, se a gente ficar esperando a motivação chegar, a gente não vai fazer nada. A gente precisa fazer tendo ou não tendo motivação. É aí que entra a disciplina, né? Disciplina, no final, é um combinado que você faz com você mesmo de que você vai fazer aquilo, né? Não importa o que acontecer, você vai fazer. Você não vai ficar esperando a motivação, né? É assim que a gente consegue avançar de maneira relevante nas nossas carreiras. Outro ponto que é super importante, gente, é ter algum espaço ali para flexibilidade. Não adianta a gente ter um plano e seguir ele cegamente, né? Porque a vida muda. Às vezes o objetivo do seu time vai mudar, as circunstâncias vão mudar, as prioridades da empresa vão mudar. Gente, 2020, a gente entrou no ano achando que ia ser uma coisa e foi outra completamente diferente. Se a gente não tivesse adaptado os nossos planos, a gente certamente teria sido muito pior, né? Então, sem dúvida, a gente precisa desse espaço, né, para ter essa flexibilidade, para usar a criatividade quando as coisas mudam, quando acontece alguma coisa inesperada, né? Então, super importante também estar atento ao ambiente em volta, né, e fazer os ajustes necessários. É isso, pessoal. Por hoje, já falamos das nossas dicas. Quero saber se vocês gostaram, como é que vai ser o 2021. Então, deixe comentários aqui no YouTube, no Insta, outros temas que vocês querem ver agora, esse ano. E até a próxima!